Oi, gente. Nessa liturgia desse domingo, nós vamos falar sobre a festa das bodas de Caná, na Galiléia. Eu quero que vocês assistam o vídeo para que vocês vão ter informações que saem um pouco da rotina, né? Informações que vai aprofundar o conhecimento de vocês. Eu espero que vocês gostem. Quero também que se inscrevam no canal e se gostarem do vídeo no final, aí você coloca lá o like, tá certo? Nós estamos de volta aqui ao tempo comum. Nós estamos no segundo domingo do tempo comum. E por que tempo comum? Nós chamamos tempo comum para distinguirmos dos outros períodos que são festivos, certo? Então, esse tempo comum é um período de reflexão sobre a vida de Jesus, seus ensinamentos e os milagres que ele fez, certo? O tempo comum ele é dividido em duas partes. A primeira vai do dia seguinte ao batismo de Jesus até a terça-feira antes da quarta-feira de cinzas. E a segunda parte vai da segunda-feira depois do Pentecostes até o início do Advento. Neste segundo domingo do tempo comum, a liturgia fala especialmente da festa de Caná da Galiléia. Mas temos, na primeira leitura, uma alusão sobre o casamento de Javé com sua esposa Jerusalém. Tá certo? Pois bem, vamos falar aqui da festa de Caná da Galiléia. Antes de mais nada, você sabe onde é que fica essa cidade de Caná? Falemos um pouco sobre ela. Caná era uma pequena vila distante 5 quilômetros de Nazaré, onde morava Jesus, Maria e José. Foi nessa vilazinha que Jesus realizou o seu primeiro milagre, né? Transformando a água em vinho. Este fato ficou conhecido como Bodas de Caná. Essa região se localizava na Galiléia, ao norte, e seus nativos, como Jesus, Maria e José, eram chamados de galileus. Eram, por assim dizer, menosprezados por aqueles que moravam na Judéia, lá no sul, tá certo? Então, os galileus, inclusive Jesus, eram tidos pelos outros judeus como matutos, pessoas sem alfabetização, como se uma pessoa do sul, né, gaúcho, paulista, se referisse ao interior do Nordeste, né? Pois bem, um exemplo disso foi o próprio comentário de Natanael. Pode, porventura, vir coisa boa de Nazaré? Essa região da Galiléia não era árida nem rochosa como as outras terras do norte. Por exemplo, lá chovia bastante e eram produzidas lá muitas frutas, cereais, azeite de oliva, vinho, essas coisas, tá certo? Então, voltando aqui para as bodas de Caná. Entre os judeus são observados tudo o que prescreve a Mishnah, uma tradição escrita que contém as normas que regem também os matrimônios. Num dos capítulos da Mishnah é tratado do Ketubá, que é um documento matrimonial, e nele está escrito que uma virgem deve casar na quarta-feira e uma viúva na quinta-feira. Chega nesses detalhes, certo? Vale lembrar que os judeus davam grande importância ao matrimônio, especialmente aqueles que tinham relações com a descendência. Pois bem, e tem uma palavrinha no meio disso que chama-se desposório. Desposório é o que? É uma promessa de casamento. Por esse documento, essa mocinha passava do domínio do pai ao domínio do esposo. Então, a mulher era adquirida por dinheiro, um documento que chamava-se Ketubá e o coito, tá certo? A relação sexual. Via de regra, entre o desposório e a boda, que era a festa, transcorria um ano. As mulheres estrangeiras, por não seguirem esses rituais, elas terminavam sendo expulsas
E isso aí justamente acontecia por causa da determinação de Esdras. Lembra desse Esdras? Procura aí que você tem um livro dele na Bíblia aí, tá? Então, voltando aqui de novo. Os judeus, eles gostavam de festas e as bodas eram mais celebradas no fim do outono, após a colheita, né? Que se dava lá entre outubro e novembro. Às vezes, os casamentos duravam até uma semana. Então haviam muitas testemunhas da parte da noiva e da parte do noivo. Pois bem, só para lhe informar, antes de cada casamento havia um cortejo nupcial. E nesse cortejo a noiva saía da sua casa acompanhada das pessoas que formavam seu grupo. Já o noivo vinha de outro lugar escolhido por ele. Então o destino do cortejo era a casa do pai do noivo. E foi lá nessa casa do pai do noivo que se deu essa boda de Caná. Eles iam tocando instrumento, ali andando e tocando instrumento, enfim, música alta, tal, cantando, espalhando flores pelo caminho, aquele negócio todo. Quase sempre eles cantavam as músicas de casamento tradicionais lá entre eles, né? Que constavam nessas músicas os versos de amor dos cânticos. Entre eles está dito lá um desses, que é: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e corças dos campos, não desperteis nem perturbeis o amor, antes que ele o queira. Foi a esse cortejo que Jesus se referiu na parábola das 10 virgens. Né? Você lembra dessa passagem, lembra? Estou colocando muita coisinha para você ficar. Nessa parábola, Jesus diz: no meio da noite, porém, ouviu-se um clamor: eis o esposo, ide-lhe ao encontro. Isso aí está em Mateus 25, no versículo 6. Pois bem, gente, a noiva era vestida com os melhores trajes e ela usava joias belas, né, belíssimas. O seu rosto ficava coberto por um véu, que só retirava esse véu quando ambos estivessem a sós, lá no seu quartinho, né? Os convivas, né, os convidados, também vestiam roupas festivas. Então, a cerimônia propriamente dita era chamada de upá, todo, né? Era um palio nupcial que representava o próximo lar, e sobre o qual se assentavam os dois esposos durante as bênçãos rituais. Pois bem, enquanto os amigos se divertiam, os esposos entravam numa tenda ou num quarto, né, que era preparada aí para uma câmara nupcial, e ali ficavam. Entre os sons de pandeiros e cítaras, o matrimônio era consumado. E algum tempo depois, o casal saía da tenda, trazendo as provas de que a noiva era virgem realmente e que se unira ao esposo. Pelo jeito, em Caná não teve nenhum juiz ou um rabi religioso no casamento. Não consta. Que eles eram chamados pelos judeus de Nessuim, né? Que é o nome para o casamento religioso. A cerimônia, ela teve como modelo, provavelmente, o casamento de Isaac e Rebeca. Isso aí você depois pode ler em Gênesis, no capítulo 24, tá certo? Por quê? Porque quando Isaac foi pegar a Rebeca, ela estava lá andando em cima lá do cavalo, lá né? E ali mesmo trouxe, levou para a casa da mãe dele, pronto. Pois bem, por isso, os casamentos não eram realizados nas sinagogas, mas nas casas pais dos noivos. Nessas ocasiões, se recitavam as 7 bênçãos, que comparavam o casamento com a dedicação entre Javé e o povo de Israel, da qual o matrimônio era a figura. Isso aí você vê em Jeremias 3, capítulo 3, tá? Então, nesses casos, os votos e os compromissos já tinham sido feitos, já está tudo ok. Leia, por exemplo, em Gênesis 24, no versículo 67, sobre esse assunto. Você vai encontrar tudo lá, tá bom? Pois bem,
Vamos voltar aqui ao casamento, né? As bodas de Caná. Naquela festa, o pai do noivo tinha 6 talhas de pedra, que em geral essas talhas com água eram usadas para purificação. Entenda que se essas talhas fossem feitas de barro, por exemplo, ou de cerâmica, e entrasse nelas alguma impureza, elas deveriam ser quebradas. Já não servia mais para nada. Isso aí em Levítico, no capítulo 11, versículo 33, tá? Essas talhas de pedras não se tornavam impuras e eram as mais apropriadas para a purificação das mãos. Cada uma delas tinha capacidade para 100 litros. E pelo que eu entendo, Maria era amiga dos noivos e era muito ativa na ajuda aos noivos, tá certo? Só 3 dias depois do início desse casamento é que Jesus chegou com seus discípulos, né? Foi então que, em meio a esse tanto trabalho, você sabe como é que quem orienta uma festa, quem toma de conta de uma festa, é uma confusão só. Então, no meio disso tudo, Maria viu que começava a faltar vinho. Já começava a regrar demais, né? Em vez de um copo, tá só meio copo, aquele negócio todo. Então, ela, vendo isso, dirigiu-se a Jesus, né? E ali, olhando bem nos olhos do filho, que ela conhecia muito, e ele era, disse para ele já não tem vinho. Mas Jesus, né, conhecia a mãezinha dele, disse ali, até com carinho, senhor mulher, isso aí compete a nós, minha hora ainda não chegou. E aí Maria, né, a mãe de Deus, não se fez de rogada, ficou zangada nem nada. Aí disse aos serventes que estavam ali acompanhando ela, ó, fazei tudo que ele vos disser. Ali já estava definido, não tinha mais negócio de voltar atrás não. Agora, eu quero chamar a atenção de você. Você já percebeu aí? Esse exemplo de intercessão funciona assim mesmo. Nós não precisamos ficar esticando muita conversa, falando demais. Deus, não sei o que, passa meia hora falando a mesma coisa. Maria tinha uma fé inabalável e sabia do poder do Filho. Por isso ela nem ligou para o comentário de Jesus. Ela só fez dizer assim, faça aí o que ele mandar. Pronto. Entenda isso. Mulher, como Jesus falou, corresponde a senhora em português. Essa palavra é usada em João 4,21, no caso da samaritana, em João 8,10, no caso da adúltera, em João 20, no versículo 13, no caso de Maria Madalena. Então, Jesus a usa ao se dirigir à sua mãe na cruz também, lá em João 19:26, tá certo? Não há nenhum sentido de desprezo à sua mãe, não é isso. Então, voltando aqui um pouco, será que Maria usou esse momento para provocar esse milagre, para mostrar o poder do seu filho ao povo? Segundo a tradição, o Messias não era particularmente uma pessoa milagreira, embora para o povo existisse semelhante carisma, né? A gente vê isso em João 7, no versículo 31. Depois você vai lendo essas coisas que eu estou botando aí, tá? Não era visto assim o profeta que esperavam os judeus no tempo do Messias. Um profeta assim semelhante a Moisés, né? Que tem essa passagem aí de Deuteronômio 18:15, né? Ou semelhante a Elias, ou mesmo ao próprio Elias, né? Como diz lá, uns dizem que é João Batista, outros Elias, Jeremias ou um dos profetas, Mateus 16:14. Ora, Maria sabia que Jesus era o Messias, né? Até tem essa passagem, Lucas 1:32-33. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Aí você poderia perguntar, a falta de vinho era total ou ele estava reduzido ao mínimo para que
com a ausência dos convidados, Jesus ficasse um pouquinho mais? Porque a pergunta de Maria nos lembra uma circunstância semelhante à que Jesus fez em Marcos 8, no versículo 2. Você lembra disso? Tenho compaixão desse povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não tenho o que comer. Vamos falar aqui da transformação da água em vinho. O mestre-sala, o presidente da mesa do banquete, ele não sabia o que estava acontecendo, se estava faltando, se não estava, ele apenas levava, ali, conversar com as pessoas, com os convivos, aquele negócio todo. Quando Jesus transformou a água em vinho, cada ânfora daquela ou talha tinha capacidade para 100 litros. E aí cabe a pergunta: o vinho tinha cor branca ou era tinto? Não sabemos. Mas fica a pergunta. Quem deu a última palavra foi o mestre-sala ou o mordomo, quando ele disse: é costume servir primeiro o vinho bom e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Isso ele diz para o pai do noivo. Pois bem, é importante lembrar que o Evangelho faz uma memória desse milagre, quando ele diz: este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Olha eu frisei bem isso. Os seus discípulos creram nele. Então é importante, gente. Isso aí significa que antes os discípulos estavam ali olhando para Jesus admirados. Mas agora não, eles creram em Jesus. Então, aproveitando o Evangelho, eu quero falar com você agora. Qual a sua dificuldade no casamento? O seu casamento vai bem? Vocês já pararam para conversar sobre o que está havendo, a confusão que está acontecendo? Vocês já dormem em quartos separados? Em que momento ocorreu essa ruptura? Em qual erro estão se baseando para pôr fim ao relacionamento? E os filhos de vocês, como é que ficam nessa história? E a família, o que é que diz? Então, deixe Jesus lhe ajudar a resolver os seus problemas, sejam eles quais forem. Qual dos dois não percebeu na sua casa que o vinho estava ruim? Quando falo vinho é só uma analogia. Quantas situações deixaram de ser resolvidas a tempo? Em qual momento das brigas nenhum dos dois deu o braço a torcer? É bom pensar nisso, não é não? Pois é isso, irmãos. Vamos refletir com mais profundidade sobre os ensinamentos das bodas de Caná. Vale a pena, tá certo? Shalom.